Os irmãos, eu louvo ao Senhor pela oportunidade da gente partilhar a palavra e eu quero falar um pouco contigo sobre a maneira com que a gente lida com o tempo de conversão da gente. Eu estava lendo uma matéria sobre vinho e aí eu lembrei do texto lá de Lucas, capítulo 5, verso 39, quando Jesus ele fala assim: ninguém que tenha bebido vinho velho quer logo novo, porque diz, o velho é melhor. E a maneira com que o vinho envelhece torna ele ainda mais rico em aroma, em propriedades, mais caro, mais valoroso. O vinho ele passa por um processo no qual a fermentação, no tempo lá que ele fica nos barris, ele vai se tornando mais puro, o sabor dele melhora, o cheiro dele melhora, tudo que tem nele fica mais pleno. E é interessante que não acontece isso com a vida espiritual de muitas pessoas. O tempo passa e elas esfriam. O tempo passa e elas começam a achar assim, poxa, mas antigamente, quando eu estava no primeiro amor, aí eu falava de Jesus, eu orava, as pessoas eram curadas. O vinho, ele envelhece e melhora. E a gente começa a envelhecer na obra, a ganhar experiência e maturidade, a gente parece que começa a desistir. Por que será isso, gente? O que nos leva a essa paralisia, a esse processo, sabe, de ficar estático ali, olhando as coisas, dizendo, poxa, se eu pudesse, você pode, meu irmão, porque Deus é contigo. Deus não te chamou para que você ficasse ali assistindo a vida acontecer. Você é alguém que foi ungido pelo Senhor, chamado pelo Senhor para viver em intimidade com Ele, para viver na presença dEle com integridade, para ser usado poderosamente por Deus. Nesses dias de aflição, de dor, de luta, Deus quer usar a tua vida de um modo extraordinário. Mas se você está ali, o que eu posso fazer? Se você permitiu que essa letargia te atingisse, a tal ponto que você não sabe mais o que fazer, você vem para a igreja porque acostumou a vir. E sabe o que é pior? A gente continua fazendo as coisas. Você vem para a igreja, você faz aquela oração na hora do almoço, né? Faça bem ou faça mal em nome de Jesus, amém? Aquelas orações que a gente faz, e você, eu vou ler um texto da Bíblia aqui, aí você fica lá com aquela cara de mocorongo, lê um texto lá e fecha e não aconteceu nada. Gente, se a gente cultivar esse tipo de espiritualidade, o mundo vai jantar a gente. E tem jantado. Mas esse momento agudo aí da sociedade, da nossa geração, é uma oportunidade também de despertamento para mim e para você. E despertamento não tem a ver com tempo de conversão, despertamento não tem a ver com o cargo que você ocupa, com o título que você tem. Despertamento é quando você consegue se enxergar e perceber que o tempo levou você para longe do Senhor. E aquele Deus presente que estava caminhando contigo, que te tomava no colo nos momentos difíceis, que abria o mar para você, que fazia você andar sobre as águas, agora é uma lembrança e não um companheiro. Não é alguém que está no dia a dia. Nós precisamos voltar a essa intimidade, a essa presença de Deus. Nós precisamos ser despertados, porque quando a gente é despertado para a verdade de Deus, para o poder de Deus, coisas extraordinárias acontecem. E hoje eu quero mostrar a você o que é preciso para que a gente recomece a nossa caminhada, para que a gente retome essa intimidade com o Senhor, esse despertamento espiritual que nos leva novamente aos pés da cruz, ao Calvário ali, à ressurreição do Cristo, ao sangue do Cordeiro sobre nós. Nós precisamos sair de toda essa ideologia, dessas ideias humanas que se agarraram a nós, e precisamos voltar ao Calvário, voltar ao Cristo ressuscitado, ao túmulo vazio. Senão, gente, nós vamos continuar pregando uma ideia e não uma pessoa. O problema da igreja não é a pregação dela. O problema da igreja, muitas vezes, é que a pessoa que está sendo pregada não está lá. Falamos de alguém que não está em nós. Como é que vamos convencer alguém? O apelo do Senhor hoje para mim e para você é que retornemos à essência, ao início de tudo, ao lugar da onde a gente nunca deveria ter saído. Mas, infelizmente,
a vida levou a gente para longe, e hoje aprove o Senhor nos reunir aqui, reunir a gente que está em casa também, para que retornássemos à essência. Como, pastor? Abra sua Bíblia, por favor, em Abacuque, capítulo 3, verso 1. Data show em que sou, infelizmente ele teve um problema ali, mas está no orçamento de 2022 consertar, pode ficar tranquilo. Abacuque, capítulo 3, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sobre Siginiote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Verso 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre as maiores alturas. Senhor, eis a tua palavra, e aqui estamos nós diante dela. Assim como o profeta Abacuque foi despertado, desperta-nos, Deus. Tira-nos, Deus, desse lugar de justiça própria, de busca por aquilo que achamos certo. Não! Que o Senhor seja aquele que nos guie em todas as coisas. Fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Abacuque já é profeta quando ele escreve esse texto. Abacuque é uma voz profética em Israel. Abacuque é um homem de Deus, mas um homem de Deus que no meio da loucura social, ele se perdeu. Ele começa a perguntar a Deus e questionar a Deus de forma veemente por que o ímpio aparentemente prospera. Porque o povo que não teme a Deus está se dando bem e ele está lá no sufoco. E ele lá no capítulo 2, ele fala: Senhor, eu vou me colocar na minha torre de vigia e vou esperar o Senhor falar comigo. Aí Deus fala: beleza, vamos conversar então. E Deus vai arrebentando Abacuque lá no capítulo 2 inteirinho. Tempo todo de um lado e de outro, pá, pá, pá. E quando chega no capítulo 3, aí Abacuque, ele começa a compreender que é tempo de despertar, que Deus não lhe chamou para enfileirar uma ideia política, Deus não chamou Abacuque para que ele fosse um líder acerca de coisas de justiça social, de coisas desse mundo, não. Abacuque havia se perdido no projeto de ser relevante, ele se perdeu. E talvez esse seja o nosso problema hoje. A gente minimizou o valor da oração, porque acha que mais importante que orar é agir, e é mentira isso. Nada que você faça vai ter o peso da oração que você entrega ao Senhor. Depois que você orar, você faz. A gente se perdeu hoje porque a gente acha que a justiça de Deus é pouco. Nós queremos ver aqui na terra a justiça do homem, e a gente se perde aí. O profeta Abacuque, depois de tudo isso, ele começa a perceber que é tempo de voltar à essência, de retornar à essência. E esse retorno, essa volta à essência, acontece primeiro, quando a gente escuta a voz do Senhor. Verso 2, ele deixa muito claro o que aconteceu com Abacuque, olha só. Ouvi, Senhor, a tua voz, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque ouviu a voz do Senhor. Abacuque estava ouvindo o quê? A palavra do ímpio. Abacuque tem ouvido o quê? O lamento de Israel. Abacuque, ele ouve o tempo todo a voz do homem, e de alguma maneira ele está cheio dessa palavra humana, ele está cheio de razões, cheio de conhecimento humano, mas há quanto tempo ele, profeta, ele, homem de Deus, ele não ouvia a voz do Senhor? Ele teve que parar tudo.
para poder ouvir a voz do Senhor. E às vezes a gente está ocupado demais para escutar Deus. Tem coisa demais acontecendo na nossa vida para que a gente consiga escutar. Nós estamos querendo resolver coisas demais para parar e ouvir o Senhor. Abacuque, ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Quando ele ouve a palavra, ele fala: eu estou ficando louco, porque eu estou longe de Deus. Eu estou longe da justiça de Deus, eu estou longe dos propósitos de Deus. Eu, profeta do Senhor, tenho vivido para mim mesmo. E aí ele teme. E agora ele não teme mais o inimigo, o poder das armas do inimigo, aquilo que os caldeus poderiam fazer contra ele. Não, o temor dele é o distanciamento que ele tinha de Deus naquele momento. Meu irmão, não tema o que pode matar o corpo, mas sim aquele que pode fazer o corpo perecer e a alma passar a eternidade no inferno. É esse que nós temos que temer. Só que hoje a gente fica o tempo todo achando: vai acontecer alguma coisa, o meu emprego, minha não sei o quê. Ouça a voz de Deus. Deus está dizendo a mim e a você que Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Não cai uma folha da árvore sem permissão dEle. Ele está cuidando de tudo que tem acontecido, mas nós precisamos voltar a escutar a voz dEle. Quando Abacuque escuta a voz do Senhor, o coração dele se move, ele teme. E ele pede: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. O que eu vivi aqui não deixa virar história. Eu preciso que essa palavra se repita na minha vida todos os dias. Que esse encontro que eu tive contigo nesse momento se perpetue na minha rotina. Por que a gente esfria? Porque a gente tem um encontro maravilhoso com o Senhor. Tremendo, sabe? Coisa pá! E depois acabou. Vira história. Por isso que Abacuque fala que no meio dos anos esse avivamento continuasse, esse encontro com Deus diário se perpetuasse, essa presença de Deus na vida dele nunca mais saísse. E aí ele consegue então entender que é tempo de ouvir a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? Pastor, como é que é isso? Sabe quando tem uma música que é muito especial para você? Uma música que marcou a tua vida em algum momento, e aí quando você escuta essa música, você lembra do lugar que você estava, da roupa que você vestia, do cheiro que tinha no ar. Você lembra de tudo. Por quê? A voz daquela canção, ela atingiu ali o centro das tuas emoções, ela atingiu você inteiro. E a palavra de Deus tem esse poder. Quando a palavra de Deus vem, gente, não tem como fugir. E essa noite, assim como o Senhor encontrou Abacuque, Ele encontrou cada um de nós aqui. Que haja temor no nosso coração, porque ouvimos a voz do Senhor. Chega de uma vida, sabe, que a gente vive de qualquer jeito, bagunçada, uma vida sem responsabilidade espiritual, sem comprometimento com Deus, uma vida que a gente, eu vou lá, vamos ver o que dá, eu acho. Chega disso, gente, por favor. Olhem para dentro de vocês agora e digam: Senhor, aviva a tua obra dentro do meu coração. Que a gente compreenda, ouça aquela música do Senhor falando ao seu coração e agora você seja conduzido novamente ao lugar da intimidade com o Senhor. Regressar a essa vida abundante, regressar a essa presença de Deus, exige da gente ouvir a sua voz. Segundo, olha lá o verso 16. Fala assim o verso 16: ouvindo eu, meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. No dia da angústia, descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. A gente tem que voltar a temer só a Deus. Abacuque, ele ouve a voz de Deus e agora ele não teme mais o que está à sua volta. Ele fala que no meio do caos ele descansaria no Senhor. E a gente sabe que está longe de Deus quando não consegue mais descansar nele. Quando as preocupações tomam conta da vida da gente, quando nós estamos angustiados, estressados, abatidos, cansados de tudo. Abacuque viveu isso. Só que agora, quando ele ouve a voz de Deus, ele fala claramente assim: olha, eu ouvi a voz de Deus e eu percebi as minhas misérias, eu vi como eu sou fraco, como eu sou pequeno, como eu estava distante, mas nesse processo todo eu entendi que no Senhor eu posso descansar. Quando eu temo a Ele, eu não preciso me preocupar com o que está acontecendo à minha volta. Está entendendo, meu irmão? A gente tem temido muita coisa, menos ao Senhor. Deus está chamando a gente à semelhança do profeta Abacuque, para olhar para dentro da gente e sentir as nossas misérias.
a olhar para dentro da gente e reconhecer o tamanho do engano no qual nós nos metemos, do distanciamento que nós tomamos do Senhor, mas também agora descansar nele, porque a providência dele já foi liberada. Ouvimos a voz dele e ele liberou a sua providência. É questão de prioridade. Qual é a tua prioridade? O que você tem de prioridade? É viver para você mesmo? Parabéns! Ou é viver para o Senhor? Se é viver para o Senhor, você pode descansar. Quando você está no controle da sua vida, você tem que dar conta da ansiedade, da preocupação, você tem que se prover, você tem que dar seu jeito em tudo. Quando Deus é Senhor, Ele alimenta as aves do céu, que não semeiam nem fiam. Essa é a diferença. E eu lembro de, quando falo de prioridade, irmão lá no interiorzão, simples, humilde, tranquilo, ganhava a vida atravessando o rio de barco. E um dia, foi lá um doutor, sentou no barco dele e começou a puxar assunto. O cara está lá no barquinho remando, e o doutor falou: aí, conhece física? Não, a física diz que quando esse remo entra na água, a força, a potência, não sei o quê. Oh, você conhece história? Não. Esse rio aqui, ele foi formado, não sei o quê, começou a dar aula para o cara, e aí no meio do lago o irmão vira para ele aqui: o senhor sabe nadar? Não. Então só eu vou sair desse lago, desculpa aí. É assim a vida. Essa turma que sabe tudo, perdeu a essência. A pessoa sabe de tudo, menos a essência de tudo, que é Jesus Cristo. Se você não souber nada, a não ser Cristo crucificado, ressurreto ao terceiro dia, você está salvo. E toda a sabedoria do mundo não pode trazer salvação sobre a minha vida e a sua vida. Portanto, prefira estar no barquinho do Senhor do que saber tudo e se afogar. Abacuque, ele entendeu isso. Falou: olha, hoje eu ouvi a tua palavra, Senhor. Eu ouço a tua voz hoje e eu temo o Senhor. Olha só no verso número 17 e 18. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, e ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Quando a gente retoma essa caminhada com Deus, a gente volta a ter alegria, e a alegria que ela é desprovida de motivação humana, porque todas as pessoas se alegram quando está tudo bem. Quando está tudo bem, a gente faz festa. Quando está tudo ruim, a gente chora. Isso é o ser humano natural. Só que o que Abacuque está dizendo é que quando ele ouviu a voz de Deus, quando Deus falou com ele e o temor de Deus voltou sobre a vida dele, a circunstância adjacente não tem mais poder sobre o sentimento do coração dele. Você está entendendo isso? Estava tudo ruim. Quando ele começa a falar, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e no curral não haja gado, deu tudo errado lá, roubaram as ovelhas, está tudo ruim. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Está percebendo a diferença? Não tem nada de bom acontecendo, mas Deus é bom em todo o tempo. Aos meus olhos está tudo ruim, mas Deus é bom. Os dias são maus, mas Deus continua sendo bom. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Quando Jesus diz que a alegria que Ele nos daria, ninguém poderia roubar. É essa alegria da salvação, da certeza eterna, da convicção que mesmo tudo ao redor desmoronando, nossos pés estão firmes na rocha do século, que é Jesus Cristo. Ninguém pode arrancar a gente lá. E haja o que houver, nós descansamos, nós confiamos, nós estamos diante dEle. Esses dias eu olho para tudo que tem acontecido aí, e a gente percebe que é muito entretenimento e pouca alegria. O que é entretenimento? Alguém contou uma piada engraçada, você riu. Alegria, acontecendo aí o Covid todo, essa bagunça, toda essa loucura toda, desemprego, confusão, um caos político, e a alegria que está no teu coração, ela não depende do que está do lado de fora, ela está lá, nos dias bons e nos dias ruins. O entretenimento, meu irmão, ele passa. E esse é o problema dessa geração. Cada vez ela precisa mais de diversão, porque não tem alegria. Cada vez mais as pessoas precisam de muita coisa para poder sorrir. Mas quando a gente está no Senhor, quando a semelhança de Abacuque, a gente ouve a voz dele, a gente teme o nome dele, a alegria brota no nosso interior.
é natural, não é forçado. Quando a gente estava voltando lá de Curitiba, quando foi comprar o teclado, acho que o pessoal bateu o recorde de risada de Curitiba aqui. Os caras vieram rindo de lá aqui, impressionante, os caras não pararam de rir um minuto. Essa alegria, não tinha nada para se alegrar, com fome, que eu não deixei ninguém parar na estrada para comer. Todo mundo com fome, cansado, sem dormir e rindo. Por quê? A alegria da presença do Senhor junto com a gente. É essa alegria que a gente tem que ter no dia a dia. E o texto se encerra dizendo, lá no verso 19, o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das corças e me fará andar nas maiores alturas. Quando a gente ouve a voz de Deus, teme aquilo que ouviu do Senhor, teme somente a Ele, se alegra nele e não no que Ele nos dá, a gente começa então, a gente retorna ao lugar de onde não deveríamos ter saído, as maiores alturas. A corça é um animalzinho pequeno, mas ninguém consegue se dar bem com a corça, porque ela anda nos despenhadeiros lá, no meio daquelas montanhas, e ela tem uma estabilidade enorme, dificilmente algum animal consegue caçar uma corça, porque ela sabe andar nas alturas. Sabe, gente, nós fomos criados para as alturas. Deus criou a gente para as maiores alturas. Deus chamou a gente para viver nesses lugares, porque Ele é a nossa força. Ele faz com que os nossos pés estejam firmes, que a gente não caia, não derrape, não desanime. É esse Deus que faz todas essas coisas. Mas não podemos nos afastar dele, gente. Não podemos voltar atrás, não podemos achar, poxa, mas não está bom. Não, Deus te criou para as alturas. Independentemente de onde você esteja hoje, Deus criou você para viver nas maiores alturas. A história lá do cara que criou a águia como a galinha, pegou a águia e jogou no galinheiro. E a águia ficou lá, comia o milho com a galinha. E ela estava lá dentro, lá, vivia como a galinha. Mas o dono daquelas propriedades sabia que ela era uma águia. E um dia, ela levou a alta montanha e deixou que o vento batesse nas penas daquela águia. A águia ficou assustada e ele tentou jogá-la e a águia não queria ir, até o momento que ela decolou. E nunca mais ela voltou para o galinheiro. Essa noite, eu estou colocando você no cume do monte e te jogando para cima, dizendo para você, você é a águia. Você foi criado para as maiores alturas. Deus não te chamou para viver no galinheiro, para ficar comendo as migalhas. Não. Deus chamou a mim e a você para que nós desfrutássemos